Olá pessoal, apaixonados por Jesus, estamos aqui para o nosso terceiro dia. Que leitura maravilhosa, gente, eu estou amando ler Reis. Eu confesso que é a primeira vez que eu leio assim, com um tema, e Deus tem falado muito comigo e espero que esteja falando aí com você, ainda mais nos dias de hoje. Essa é uma palavra muito pontual, onde as nossas mentes, as nossas emoções estão um pouco confusas, a gente está um pouco bagunçado, não é verdade? Então Deus está falando com a gente, mostrando a sua fidelidade, apesar da nossa infidelidade. Deus está mostrando para a gente como uma mente instável traz consequências, prejuízos para a nossa casa, para a nossa família. E aqui no caso dos reis, de um reinado inteiro. Então uma mente instável, lembra? Gera pessoas instáveis. É para isso que a leitura bíblica serve, para nos corrigir, para chamar nossa atenção e trazer à existência aquilo que um dia foi perdido. Porque, queridos, Deus não nos fez para sermos pessoas instáveis, inconstantes, infiéis. É claro que a nossa natureza humana, é da nossa natureza humana a gente pecar, a gente falhar. Porém, gente, a gente precisa de uma estabilidade emocional. Lembra que a estabilidade começa na nossa casa? Lembra que lá no capítulo 1, começa na nossa casa. Como que o nosso entendimento vai estar saudável para a gente absorver toda a palavra, para a gente poder amar a Deus, seguir os caminhos de Deus, se a nossa mente não está saudável, se o nosso emocional, o nosso intelecto, a nossa vida espiritual, a gente é uma bola de neve, como se fosse um dominó. Pensa aí que está um colocado assim ao lado do outro, e se a gente não tomar cuidado, quando uma coisa cai, é ladeira abaixo. Então, gente, nesse capítulo aqui, a gente vai ler o segundo capítulo agora, do 1 ao 12. Eu tô com a minha Bíblia aqui, eu já li, eu vou deixar para vocês lerem, tá bom? Leiam, façam uma leitura, é bem gostoso ler essa história. Aqui a gente vai ver os conselhos de Davi para Salomão. A gente vê o legado de uma mente firme que, embora Davi tenha errado, Davi tenha desagradado a Deus, ele também era um homem segundo o coração de Deus. Que coisa, não é? Porque Davi tinha alguns segredos que ele fazia e que a gente vai aprender aqui. Davi, ele errava, mas ele tinha consciência do seu erro. Davi também tinha a consciência que tinha uma instabilidade moral e espiritual dentro da sua casa. Vocês lembram que a gente falou sobre isso ontem? Mas Davi, gente, ele tinha um coração íntegro. Ele reconhecia os seus erros, como eu falei. Ou seja, aqui, gente, que poderoso isso. Esse quadro, ele pede mudanças concretas. Davi sabia, como ele era um homem de coração íntegro, um coração segundo o coração de Deus, ele sabia que, embora ele tivesse sido perdoado por Deus, ele precisava deixar uma marca, um legado de mudanças na sua casa e para o próximo reinado. Olha isso, gente, a gente não influencia só os nossos, mas a todos ao nosso redor. E aqui estamos falando de um próximo reino, o reino. E é lindo esse cuidado de Davi que ele tem com o povo de Deus, porque ele era rei para governar ali um povo que não era dele, era o povo de Deus. Então, gente, embora nós sejamos perdoados dos nossos pecados, uma coisa é a gente se arrepender e pedir perdão a Deus dos nossos pecados, maravilha. Mas outra coisa é a gente mudar de atitudes. Então, como eu escrevi aqui, ó, essa situação que Davi se encontrava, sua casa, essa instabilidade, pedia um quadro de mudanças concretas, mudanças reais. Então, para isso que Davi deixou conselhos importantíssimos para Salomão, que a gente pode trazer para a nossa vida hoje. Lembra de Tiago 1:8? Gente, essa passagem, assim, tem chamado muito a minha atenção. Aqui, vocês lembram? Eu fiz questão de anotar aqui, ó. O homem de coração dobre ou duplo é inconstante em todos os seus caminhos. Então, gente, a pessoa que é inconstante, ela não sabe decidir, ela é instável, ela não sabe para onde vai. Então, Tiago deixa pra gente as consequências de uma pessoa que é instável. Mas aqui eu também vejo uma esperança, que mesmo com os nossos erros, com os nossos problemas, as nossas falhas, assim como Deus fez com Davi, Ele faz com a gente, porque Ele nos dá segundas chances de recomeços.
Então Davi falou assim, olha, na minha casa houve uma instabilidade, eu preciso corrigir isso. Deus me perdoa e me ajude. E eu preciso de mudanças reais. Então Deus nos dá a segunda chance para a gente recomeçar e a gente mudar a história da nossa família. E como? Examinando a nossa mente, pedindo a Deus. Lembra que a gente também leu em Romanos 12? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Lembra que é um processo de transformação contínuo, diário. Por quê? Porque esse processo de transformação, gente, está completamente ligado com os nossos pensamentos, a nossa vida espiritual, gente. É a ela que dá a base, que é o fundamento para toda a nossa vida. Então, como que a gente tem esse recomeço examinando a nossa mente, né? A gente precisa ter uma atitude de humildade e reconhecer que há coisas que precisam voltar à estabilidade e Deus faz isso. Você deve falar igual o salmista, né? Sonda, Senhor, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e é isso que a gente está fazendo hoje. Ou seja, gente, Deus não nos quer mais como uma mente vazia e superficial. Não, nós precisamos cavar, fincar as nossas raízes numa terra estável. Então, a gente pode observar essa mudança desse quadro no início do governo de Salomão. Ele fez exatamente isso que eu falei, se humilhou perante Deus e pediu sabedoria para governar. Então, mais uma vez, vamos enraizar, né, a nossa vida, vamos pautar a nossa vida, pega uma pazinha aí e vamos cavar para as nossas raízes ficarem firmes e profundas no nosso secreto aqui, na nossa leitura, aqui sozinhas com Deus, né, para a gente enraizar nos conselhos de Davi para que nós sejamos pessoas estáveis, tá bom? A ponto da gente ser capaz da gente se sustentar, mesmo em meio ao temporal da nossa vida. Gente, dias ruins sempre vão vir, mas se as nossas raízes estiverem profundas, firmes, bem alimentadas, nada vai nos abalar. Então vamos lá. O que aconteceu aqui nesse capítulo, nesses versos do 1 ao 12? Aqui Davi já estava idoso, estava perto da morte dele, daí ele falou assim, meu filho, Salomão, vem cá, eu preciso te dar algumas instruções sobre como você pode governar o seu reino. Eu fiz algumas coisas, Salomão, que eu gostaria que você não fizesse, porém, tem algumas coisas que eu fiz que eu gostaria que você fizesse também. Então, como um pai, né, como o desejo de um pai, o que Davi queria? Que Salomão se estabelecesse ali como um líder forte, como um líder sábio, porque Davi tinha o coração de Deus. Então, ele falou assim, olha, Salomão, eu vou deixar para você princípios que vão mudar tanto a sua vida, quanto a do reinado, quanto a do povo de Deus. Ou seja, gente, aqui é uma base sólida, com raízes firmes, fincadas, estabelecidas. Por quê? Porque Davi, como eu falei, tinha experiências, tanto do que fazer, quanto do que não fazer. Vamos lá, aqui como são pouquinhos, eu vou lendo para vocês, ó. Está chegando o dia da minha morte, portanto, seja corajoso e seja homem. Que interessante essa passagem. Davi fala, seja forte e seja corajoso. Parece quando Deus fala para Josué também, né? Seja forte e corajoso. Esse seja homem, aqui da minha tradução, significa que ele precisava ser uma pessoa forte, firme, corajoso, ser resoluto, ser destemido na sua liderança. Ou seja, gente, não há espaço para o medo ou para insegurança. Ele precisa desenvolver a maturidade. Assim como eu e você. Gente, vocês já perceberam quanto Deus tem falado com a gente sobre maturidade? Então, que nós sejamos mulheres fortes e corajosas, sem espaço para o medo. Gente, o quanto que eu já fui medrosa e insegura, mas hoje, pela graça de Deus, pela misericórdia, e através aqui, gente, do ensino da palavra de Deus, Deus tem me corrigido. E não há espaço mais na minha vida para o medo, para a insegurança. E como você ser forte, corajoso? De onde vem essa força? Lá em Filipenses 4,13 fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é na minha força, não é somente na minha força, né? Porque como eu falei lá no começo, a gente também tem que agir. Tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que Deus não faz por nós, não. Aí depende de nós. Então eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. É na força que vem de Deus. E como? Numa relação íntima com Deus, dependente de Deus. Então, gente, essa é a primeira raiz aqui da estabilidade. Eu vou separar esses conselhos de Davi em raízes, tá bom? Vão ser 5 raízes que você vai colocar aí no seu vaso, na sua vida, para que você seja uma mulher, um homem estável, tá bom? Então, a primeira raiz da estabilidade está fincada na minha relação com Deus. E daí, gente, para cada raiz, eu fiz uma pergunta. Como é a minha verdadeira raiz? Como
Como que eu tenho sido? Será que a minha mente, ela está inconstante? Será que eu deposito as minhas raízes, né, a minha vida, a minha jornada em terras de medo e insegurança? Como que você está aí? Aplique essas perguntas para você. O que alimenta a minha raiz? Onde você está buscando força? Será que é na sua própria força? Nos conselhos do mundo? É nos remédios? Gente, não vou aqui desmerecer a medicina, pelo amor de Deus. Eu sou da área da saúde e eu também sou a favor. E por favor, se há uma indicação medicamentosa para você, se há uma indicação de algum psicólogo, psiquiatra, enfim, faça isso, não deixe de fazer. Mas espiritualmente também as nossas raízes precisam estar alimentadas. E é na palavra de Deus. O que você está fazendo para cultivar as suas raízes mais profundas? Gente, o que a gente está fazendo aqui, essa é a resposta. Ó, olha quanto remédio tem aqui, gente. É na palavra de Deus. Será que realmente a gente está dispostas a fincar, gente? É colocar a força, mesmo quando a gente não quer. Sabe, será que a gente está disposta a fincar as nossas raízes com coragem e firmeza? Como eu falei, a vida não é fácil, gente. Nada vai ser fácil. Não vai ser um chuchuzinho. Você tem que ter coragem e você tem que ter perseverança, firmeza. Não adianta você caminhar numa terra de insegurança, de instabilidade. No Salmo 27, deixa eu procurar aqui rapidinho para vocês. Salmo 27 aqui, ó. Salmo 27, 1 fala assim: olha o que Davi, certa vez, escreveu. Porque estamos falando de conselhos de Davi para Salomão e Davi tem experiência para falar para ele, né? E para nós. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. Olha o que ele fala, gente. De quem terei medo? Por que você tem tanto medo? Seja forte e corajosa, mulher. O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Por quê? A minha dependência, a minha força, tudo vem do Senhor. Certo? Vamos voltar lá para Reis. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por isso que é legal a gente estudar com a Bíblia de papel, viu, gente? Porque obriga a gente a folhear e a gente procurar onde está cada verso. Agora, a segunda raiz está no verso 3. Vamos ler aqui, ó. E faça aquilo que o Senhor, seu Deus, manda. Salomão, obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim, você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo o que fizer. Gente, esse guardar os mandamentos, eu fui buscar na raiz da palavra, significa uma vida em obediência. Porque isso, gente, quando a gente é obediente na palavra de Deus, nos seus mandamentos, nas suas leis, aí sim a gente tem direção e propósito. O mundo hoje caminha tanto em busca disso, de uma direção, de um propósito, do que eu vou ser na minha vida e tal, quando a gente já tem as respostas. Ou seja, quando a gente vive nesse caminho da obediência, a gente evita incertezas que nos geram o quê? Instabilidades de pensamentos, de escolhas, espiritualmente falando. Então, gente, guardar os mandamentos e andar no caminho do Senhor, então significa guardar os mandamentos. E esse guardar, gente, não é simplesmente você obedecer, você ter a obediência no seu coração, significa proteger com vigilância. Gente, olha isso, como é mais profundo. Implica não apenas a ação em obedecer, mas também, gente, uma atitude de proteção e consideração à palavra de Deus. Esses dias eu postei um vídeo na minha rede social e era de uma senhorinha muito lindo, falando que muitos falam ser evangélicos, muitos falam andar no caminho do Senhor, mas andar de verdade são só os filhos, as filhas, né? São aqueles que guardam de verdade e não apenas ser obediente, não apenas você fazer uma ação em prol do outro, você falar, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, não é só isso, gente. É você também ter atitudes e consideração à palavra do Senhor. É um compromisso ativo, é o seu relacionamento diário, gente, em seguir as instruções e os princípios de Deus. Ou seja, Davi falava para Salomão andar no caminho do Senhor para que ele tivesse um caminho de sabedoria, né, de segurança, de prosperidade. Olha as consequências de você andar no caminho do Senhor. E tudo isso traz o que, gente? Estabilidade espiritual com Deus, estabilidade, uma base sólida. Então, como é a sua verdadeira raiz em relação a isso? Será que você vai na igreja uma vez por mês, uma vez por semana, quer dizer, e as outras 3 você vai pro mundo? Sabe, um dia você tá na igreja, outro dia você tá na balada. Um dia você fala bênçãos, outro dia você fala maldição. Sabe, será que eu estou sendo diligente, guardando a palavra de Deus? Olha só o que eu busquei lá em Colossenses. Paulo fala assim pra gente: portanto, assim como recebeste a Jesus Cristo Senhor, assim também andai nele. Gente, arraigados, ou seja, gente, estamos falando de raízes profundas, fincados ali, arraigados e edificados nele, no Senhor, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, andando em ações de graça.
Então, gente, a segunda raiz da estabilidade está fincada onde? Na minha vida com Deus. Na minha vida no Espírito, em ação. Gente, não é só dizer que anda no caminho do Senhor, não. É em ação. Precisamos andar no caminho do Senhor em obediência, tá bom? Guardando os seus mandamentos. Essa é a segunda raiz da estabilidade. Vamos lá para a terceira. Agora a gente lê do verso 5 ao 6. Deixa eu voltar aqui. Além disso, 5 ao 6. Além disso, você sabe o que Joabe, cuja mãe é Zeruia, me fez. Ele matou os 2 comandantes do exército de Israel, isto é, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Você sabe como em tempos de paz, ele os matou para vingar as mortes que eles haviam causado em tempos de guerra. Joabe matou homens inocentes, e agora eu sou o responsável pelo que ele fez e estou sofrendo as consequências. Você sabe o que deve fazer. Não deixe que ele tenha morte natural. Bom, gente, aqui, a nossa outra raiz, essa é a terceira, né? A nossa terceira raiz de estabilidade é praticar a justiça e a sabedoria. Aqui, Davi fala para Salomão que ele precisava tratar com justiça aqueles que estavam ao seu redor. Ou seja, gente, Joabe aqui, ele era um comandante do exército e ele cometeu alguns atos que foram injustos e violentos. Matou homens pelas costas e sem consentimento de Davi. Então, gente, algumas injustiças que a gente deixa para lá vão causar instabilidade. Por isso que a gente precisa praticar justiça. Então, o que essa justiça vai causar na nossa vida? Ela traz integridade nos nossos relacionamentos, é uma ação com sabedoria, ela edifica um ambiente saudável, ela traz uma garantia de uma estabilidade emocional, tanto da nossa parte quanto daqueles que estão causando, né, algum mal, alguma coisa para desestabilizar o nosso ambiente. Olha só o que Miqueias fala. Ele te declarou, ó homem, o que é bom? O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça? E ames a beneficência e andes humildemente como teu Deus. Ou seja, vamos tratar aqueles que estão ao nosso redor com justiça. Olha o que Davi fez uma vez. Isso está lá em 2 Samuel 9, os versos 1, 3 e 7. Ele tratou com bondade. Vocês lembram de Mefibosete? Ele era filho de Jonatas e neto de Saul. Então, ele tratou com bondade e justiça este moço aqui que estava sendo injustiçado. Mas ele falou assim, não, mesmo Saul sendo meu inimigo, eu vou honrar a aliança que eu fiz com Jonatas. Ou seja, Davi devolveu as terras que pertenciam a Saul como herança. Trouxe de volta a dignidade e sustento para Mefibosete. Ou seja, gente, ele demonstrou misericórdia com a família do seu inimigo, que Saul era um inimigo, né? Da parte de Saul, Davi não considerava, mas Saul via Davi como inimigo, inclusive tentou matar ele várias vezes, você sabe da história. Então, gente, Davi não permitiu que uma raiz de amargura e de vingança se estabeleça no seu coração. Olha como isso causa uma instabilidade. Agora, vamos trazer para os nossos dias. Aqui, tudo o que Davi falou para Salomão, ele falou assim, ó, você lembra daquilo que Joabe fez? Então, haja com justiça com ele. Estamos falando do Antigo Testamento, tá bom? Eles tinham que executar a justiça, é tipo assim, aqui se paga, não, aqui se faz, aqui se paga. Sabe, Joabe mereceu uma morte. Depois a gente vai ver que Joabe realmente morreu por ordem de Salomão. Mas agora, nos dias de hoje, trazendo para nós hoje, estamos no tempo da graça, estamos no Novo Testamento, a nova aliança, a graça de Deus. Então nós devemos praticar a justiça com graça e com misericórdia, assim como Deus nos perdoou. Ou seja, gente, não significa ausência de responsabilidade, tá bom? Não é que a gente vai deixar para lá atos injustos, coisas que estão sendo erradas. Não, Deus nos chama para que a gente promova a justiça, a paz ao nosso redor. Então isso vai nos trazer responsabilidade para a gente e para os outros. Mas isso é uma oportunidade, a gente tratar com graça as pessoas, a gente traz oportunidade de arrependimento e de transformação. Ou seja, gente, o que é praticar a graça hoje, praticando a justiça? É a gente trazer restauração, a cura, né, o perdão, é a gente confrontar com amor, é a gente corrigir, é a gente falar assim, meu, não deu certo isso que você fez, ou que eu fiz, porque não diz respeito só ao outro, mas a mim também, tenho que trazer essa responsabilidade para mim, colocar justiça na minha vida. Então, trazendo a pergunta aqui para nós, como é a nossa raiz em relação a isso? Será que eu sou inconstante em fazer o que é certo, o que é justo aos olhos de Deus? Será que eu coloco 2 pesos e 2 medidas para alguém? Sabe aquele que você favorita, que você fala, não tem problema, então a gente pode passar a mão. Gente, 2 pesos e 2 medidas só causam instabilidade na nossa vida. Como eu disse, né, diz respeito ao outro, sim, mas e a mim? Como que eu tô? Será que eu gosto de falar para os outros e quando chega na minha vez de fazer, de colocar a justiça sobre a minha vida? Será que eu sou hipócrita? Conhece alguém assim? Então, e outra, gente, se eu estou criando raízes, a gente está aprendendo isso, e todos nós criamos raízes na nossa vida, qual é o nosso fruto?
Então essa é a terceira raiz de estabilidade, que deve estar fincada no que, gente? Em praticar a justiça com a graça de Deus, essa graça que nós recebemos de graça. Vamos lá agora para a quarta, a penúltima raiz aqui de estabilidade. Vamos ver o que Davi fala para Salomão, aqui no verso 7. Ele fala assim, ó: mas seja bondoso para os filhos de Barzilai, que é de Gileade, e deixe que eles comam a sua mesa, pois foram bondosos para mim quando eu estava fugindo do seu irmão Absalão. Gente, que forte isso. O conselho que Davi dá a Salomão é: meu filho, cultive a gratidão. Gente, como existem pessoas ingratas hoje, como às vezes a gente é levado pela ingratidão. Eu acho que essa é uma das grandes, é uma poderosa ferramenta para trazer estabilidade na nossa mente. Gente, tudo começa na nossa mente, lembra? E Davi falou assim: Salomão, você precisa ser grato a esse cara aqui, ó, Barzilai. Por quê? Porque ele me acolheu enquanto eu fugia de Absalão. Não vou entrar aqui em detalhes de Absalão, mas vocês lembram, né, que Absalão foi um filho muito problemático de Davi, que quis roubar o trono, usurpar o trono de Davi, enfim. Então, gente, a palavra de Deus nos mostra aqui da importância da gente reconhecer e retribuir a bondade, sabe por quê? Quando a gente não pratica a gratidão, isso causa instabilidade na nossa vida. E essa instabilidade, ó, atrapalha a gratidão e vice-versa também. E, gente, a gratidão é uma atitude esperada por Deus. Vocês lembram daqueles 10 leprosos? 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. Jesus falou: 10 foram curados e cadê o resto? Por que só você voltou? Sabe, Deus espera da gente a gratidão. E, ó, quando a gente não é grato e a gente vive essa instabilidade, olha só o que a gente pode viver. A gente esquece da bondade que a gente recebeu. Sabe, a gente a ponto da gente perder esse senso de memória. Sabe quando a gente concentra só na nossa vida, dos nossos problemas? Vocês lembram do povo de Israel no deserto que a gente falou lá na introdução? Poxa vida, Deus tinha tirado eles do Egito, que eles tanto clamaram, eles eram escravos ali. E daí eles foram para o deserto, Deus estava com eles, Deus mandava maná, eles não tinham água, Deus mandava. Deus mandou uma presença ali, uma nuvem acompanhando eles. E o que eles faziam? Ingratos, eles queriam voltar lá para o Egito. Eles esqueciam da bondade que Deus havia feito, os milagres até antes deles atravessarem o Mar Vermelho. O Mar Vermelho foi um grande milagre. Onde está a ingratidão? E a gente vê que esse povo era um povo muito instável, muito instável. Em Filipenses 4:6, e aí vamos procurar. Filipenses 4:6, ó, fala assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem. Gente, orem sempre com o coração, o quê? Pesado? Com o coração duvidoso, mas com o coração agradecido. Então, gente, trazendo aqui para nossas raízes agora. Será que falta paz no meu ser? Faça essa pergunta para você hoje. Sabe por quê, gente? Porque a gratidão traz paz. Então, quando a gente é uma pessoa ingrata, a gente está confusa, instável, num looping de pensamentos que isso trazem confusão para nossa mente. Será que eu consigo me aproximar? Como é que estão as minhas relações? Porque a gratidão traz paz, mas também me aproxima de Deus e dos outros. Como são as suas relações? Que tipos de raízes você está crescendo, fincando na sua terra? Será que você é aquela pessoa de relações, no modo de estar com alguém, daqui a pouco você não quer mais, daqui a pouco você esquece daquela? Uma vez o meu sogro, o meu pastor, ele falou assim: nunca troque amizades antigas por amizades velhas. A gente estava passando por um problema, uma situação ali na igreja, e ele falou isso pra gente: nunca troque uma amizade antiga por uma amizade nova. E isso é muito verdade, gente, muito verdade, a gente viveu na pele. Então, gente, a ingratidão nos afasta das pessoas, nos distancia, traz frustração tanto para você quanto para a pessoa. A gente precisa ter gratidão. Ó, em 2 Samuel, a gente tem o exemplo de Davi, essa mente, esse legado que estava querendo ensinar pra gente, pra Salomão e pra gente aqui. O que aconteceu aqui nesse episódio? Davi, ele trouxe de volta a Arca da Aliança. E olha que interessante, que a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E quando ele conseguiu finalmente trazer de volta a Arca da Aliança ali pro seu reino, né, povo, gente, ele celebrou com gratidão, com ações de graças. Davi reconheceu, então, a gratidão pela presença de Deus na nossa vida. Gente, como a gente precisava ser grato entre muitas coisas, mas dentre as principais, aliás, a principal, a presença de Deus, assim como Davi. Sabe, na nossa vida, a gente pode não ter nada, gente, mas a presença de Deus, quando a gente tem isso é incomparável. O que Davi fez? Ele louvou a Deus com ações de graça, com danças, ele ofereceu sacrifícios, que ali naquela era uma forma de adoração a Deus. E ele também agiu com generosidade com os outros. Sabe o que ele fez? Ele trouxe alimento para todo o povo. Ou seja, gente, olha que coração estável. Você acha que uma pessoa com um coração instável iria
sabe, parar para fazer tudo isso. Então essas são umas atitudes de gratidão de Davi que a gente também pode fazer, que a gente pode copiar, nos inspirar. Uma alegria extrema e humildade. Essa é a quarta raiz da estabilidade, que ela está fincada na gratidão. Seja grata, seja agradecida. Olha, eu anotei uma frase aqui para vocês que eu quero ler com vocês, ó. A gratidão vai além das palavras, tá bom? E se expressa em atitudes, em ações de adoração e generosidade. Que nós sejamos, então, pessoas que cultivem pessoas cada dia mais gratas. E agora, a última raiz que eu quero falar com vocês está aqui no 8 e 9. 8 e 9, ó. Não esqueça, e Davi continuou, não esqueça, Simei, filho de Gerá, da cidade de Baurim, no território da tribo de Benjamim. Ele me amaldiçoou duramente no dia em que fui a Manaim. Porém, quando eu me encontrei com ele perto do rio Jordão, jurei em nome do Senhor que não o mandaria matar. Mas você é um homem sábio e não deve deixar que ele fique sem castigo. Você sabe o que deve fazer para que ele morra. Bom, gente, o que Deus falou muito sobre isso é: mantenha a vigilância. Ou seja, gente, Davi orienta Salomão e a mim e a você para que nós sejamos cautelosos com aqueles ao nosso redor. Gente, como isso é poderoso e como isso é verdade, não é? Não sei se você já passou por uma situação em que você confiava naquela pessoa, você achava que aquela pessoa ali era sua amiga, era uma pessoa de confiança, você fez uma aliança com ela, quando na verdade a gente abaixou a nossa vigilância e a gente foi traído pelas costas. Então, gente, quando a gente é vigilante, a gente evita armadilhas emocionais e espirituais, né, que com certeza vão desestabilizar a nossa vida. Ó, esse Simei que Davi mencionou, o que ele fez? Ele amaldiçoou Davi. Ele começou a tirar, ele era um aliado de Saul. Então ele começou a tirar pedras em Davi e nos seus homens e era como se ele estivesse se alegrando na desgraça do rei Davi. Gente, e uma coisa linda que eu vi aqui na vida de Davi: não deixe que as afrontas dominem o nosso coração. Não deixe, porque, gente, algumas armadilhas vêm do inimigo para nos destabilizar emocionalmente, espiritualmente. Olha o quanto eu já passei por isso. De dias que eu estava, sabe, num nível espiritual tão grande, e daí vem uma armadilha pequenininha, mas vem através de uma mensagem, através de uma palavra, só para desestabilizar. E aí que eu aprendi que a afronta não pode dominar o meu coração. Quando a gente é vigilante com as pessoas, com os nossos sentimentos, daí sim a gente vive uma vida de estabilidade. Então vamos trazer para nós agora como que você reage. Você se abate com as palavras ruins das pessoas, com aquelas mensagens, com as atitudes. Você é uma pessoa fraca nesse sentido, sabe, instável, qualquer coisinha já te abala? Será que você é instável nos seus relacionamentos também? E olha, você não vigia e a sua língua é maior do que você sai contando a sua vida para quem você nem conhece. Gente, como isso falou comigo. A gente precisa estar vigilantes em oração, na primeira carta de Pedro, fala assim, ó: sede sóbrios e vigilantes. Por quê, gente? Porque o diabo o nosso adversário anda em derredor. Meu Deus, como isso é forte, gente. Como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Nossa, essa é a quinta raiz da estabilidade. Ela está fincada em estar vigilantes. Até porque, gente, essa é uma das palavras, né? Vigia, porque a gente não sabe o dia nem a hora. Jesus vem, em breve Jesus vem. Mas será que a gente vai deixar as coisas do mundo, as nossas distrações, nos deixarmos instáveis, inconstantes, o que vai gerar o afastamento da presença de Deus? Então não, gente, a instabilidade, presta atenção nisso, pode surgir quando? Quando a gente ignora perigos potenciais. Há pessoas que não são pra gente. Há atitudes que nós não devemos fazer. A gente precisa manter uma mente saudável. E é como? Reconhecendo e lidando com situações, com pessoas que podem trazer uma desestabilização para a nossa vida. Então, gente, todos esses conselhos de Davi são como raízes para a gente, que a gente precisa fundamentar a nossa vida, que é em obediência a Deus, a prática da justiça, gratidão e estarmos sempre vigilantes. Uau, né? Gente, mais uma vez, eu nunca tinha parado para pensar assim, desse jeito. Deus mostrando a sua fidelidade para conosco, mesmo na nossa infidelidade, mesmo quando a gente tem uma mente instável, gente, Deus é fiel. Deus é Deus de segundas chances e Deus nos chama para estarmos cada vez mais perto dele, em nome de Jesus. Eu espero vocês. Amanhã a gente tem mais um vídeo. Curta o vídeo aqui, tá bom? Já deixa seu comentário, seu like, enfim. Eu espero você amanhã. Deus te abençoe, gente.